Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração, gratidão, culto de estudo da palavra, escola bíblica dominical. Aí nós vamos orar, pedindo para que Deus esteja nos acompanhando, nos direcionando e falando aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fale nesta manhã, Senhor. Senhor, que através da morte de Estevão, nós possamos entender os Teus propósitos na vida do Teu povo, na nossa vida, Senhor. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração, para que a semente seja plantada no nosso coração, que nós possamos produzir, meu Deus, aquilo que temos aprendido, aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido e que temos vivido, Senhor. Te pedimos, Senhor, abençoe a cada participante deste culto, a cada lar que está participando deste culto. Senhor, independente se a pessoa está participando ou o seu familiar, mas que todos sejam alcançados através das suas bênçãos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, esteja curando, restaurando, libertando a cada um, Senhor, daqueles que se encontram afligidos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos falar através das orações, através da leitura da palavra, através da mensagem exposta, através da mensagem cantada. Senhor, fala-nos ao coração e que nós possamos entregar para Ti as nossas preocupações, os nossos anseios e manter a nossa mente, Senhor, limpa para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas ordenanças, para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 116, 9 a 15. Salmo 116, 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor:
Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém?
todos nós temos vivido dias difíceis, um ano difícil, alguns têm vivido aí anos e anos difíceis, muitas pessoas com doenças degenerativas, doenças que vão ali minando o corpo, doenças que vêm maltratando, problemas que vêm se multiplicando, mas nós temos visto a graça de Deus diante de nós, perante nós, em nós, e por isso nós vamos orar, nós vamos interceder por cada um de vocês. Esteja orando, colocando também os seus pedidos para que a gente possa continuar orando continuamente por cada um dos pedidos apresentados. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Te louvar. Louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que estão participando deste culto, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades, pelas lutas diárias, pelas provações, pois elas têm nos aproximado de Ti, Senhor. Elas têm nos fortalecido. Elas têm, ó Deus, estreitado a comunhão nossa contigo, Senhor. Por isso te louvamos. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, Senhor, atendendo às nossas súplicas, quanto aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que se encontram em momentos, Senhor, momentos tristes, momentos difíceis, momentos de dor, Senhor, seja física, espiritual, emocional. Nós te pedimos, ó Deus, Senhor, venha acalmar essas dores, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo, Senhor, consolação naqueles que perderam seus familiares. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo na vida daqueles que estão incrédulos, Senhor, diante de tantos problemas que tem visto nesses períodos, Senhor. Ó meu Deus, que o nome de Jesus continue a salvar, Senhor, pessoas, continue a restaurar, a curar as pessoas, ó Deus. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, seja por Covid, por câncer, Senhor, por diversos motivos, ó Deus. Nós cremos no Teu poder e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa curar a cada uma dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela restauração, Senhor, ainda que gradativa, da Carol, Senhor, irmã do Flávio. Te pedimos, ó Deus, pela mãe dela, Senhora Juliana, Senhor, que o Senhor esteja cuidando agora dela, Senhor, cuidando da sua saúde, Senhor. Te pedimos pelo Flávio, pelos seus familiares, Senhor, que têm passado momentos difíceis. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque eles tiveram vitória, Senhor. A Carol está com eles hoje, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor restaurou a saúde dela. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de tantos outros que se encontram na mesma situação que ela estava, Senhor. Muitas vezes, Senhor, pessoas que estão em enfermaria, pessoas que estão em UTIs, ó Deus, não têm o apoio, não têm, Senhor, acompanhantes, mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que os Teus anjos estejam visitando a cada leito, Senhor, a cada UTI. Te pedimos, ó Deus, que a Tua paz esteja preenchendo esses corações. Preencha, ó Deus, os corações vazios. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa hoje servir, Senhor, para incomodar as pessoas que não têm Te ouvido, Senhor, que não têm aceitado a Ti. E que haja um despertamento, Senhor, também na vida da igreja, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade, nos voltarmos mais para Ti, Senhor. Abençoa, ó Deus. Cuida, ó Deus, continue cuidando dos nossos irmãos que estão em recuperação, seu irmão Lucineide, o irmão Levi. Te pedimos pela irmã Sandra, Senhor, te pedimos pela irmã Conceição, pela irmã Marli. Te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que têm vivido dias difíceis, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Te pedimos, ó Deus, pelos adolescentes, pelos jovens, que tanto precisam, ó Deus, nesse momento tão difícil de estarem próximos de Ti, Senhor, de estarem em comunhão com a igreja e estão se afastando, Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles. Tenha misericórdia, Deus, dos nossos filhos, Senhor, que estão cada vez mais voltados para as tecnologias, Senhor, esquecido e deixado de lado, ó Deus, a palavra de Deus. Tenha misericórdia deles. Esteja, ó Deus,
nos alertando como pais, como tios, como avós, Senhor, da responsabilidade nossa de instruir os nossos filhos, instruir os netos, Senhor, no caminho que devem andar, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós que estamos na liderança, Senhor. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas sabemos também, ó Deus, que a Tua graça, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Sabemos que temos o perdão dos nossos pecados no Teu Filho amado Jesus, Senhor. Sabemos que provações virão, que lutas diárias ainda piores virão, ó Deus, mas nós te pedimos, Senhor, não nos abandone, Senhor. Esteja, meu Deus, abençoando para que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes na Tua presença, a andar nos Teus caminhos, Senhor. Assim como nós vamos ver nessa manhã, Senhor, como Estevão andou nos Teus caminhos. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós não temos o que oferecer, Senhor, diante dos benefícios que o Senhor tem nos dado, Senhor. Sabemos contar aquilo que tem nos desagradado, Senhor, mas aquilo que tem nos agradado, Senhor, é superabundante, que nós não temos, Senhor, nem como mencionar diante da imensidão de bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Por isso te louvamos, por isso oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende conforme a Tua soberana e santa vontade, Senhor. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja também ouvindo a oração daqueles que estão acompanhando o culto, participando dos seus lares, Senhor, do trabalho, de onde quer que estejam. Aqueles que ainda irão assistir, participar do culto, Senhor, esteja também ouvindo a oração de cada um deles, Senhor, e respondendo conforme a Tua soberana vontade. Nós confiamos em Ti, Senhor, e dedicamos as nossas vidas a Ti. E pegamos os nossos problemas, as nossas aflições, estamos colocando diante do Teu santo altar, Senhor, para podermos descansarmos em Ti. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quando de longe vi que Tu voltavas, bem mais forte pulsou meu coração de pai. Vestes rasgadas, pés feridos no chão. Não foi assim que vi meu filho partir. Saíste alegre pro mundo provar, deixando aqui teu pai a esperar. Falsa liberdade a vida te deu, preço de dor o pecado cobrou. A miséria ao teu lado está, e o pão te falta já. Vem, entra na casa, estou a esperar. Vem, querido filho, sem mais tardar. Entra na casa, filho, a mesa pronta está. Veste um traje novo e vem cear comigo. Tua presença me alegra e faz feliz meu lar. Vem afastar a saudade que o teu lugar quer tomar. Está reservado junto a mim teu lugar. Essa é a história que a Bíblia conta, pra dizer aos homens que Deus é Pai de amor, para lembrar que Ele nunca esqueceu que nossa vida tem muito valor. Por isso ao mundo seu Filho enviou,
e o sangue Jesus por nós derramou. Mas se ainda vives a desfrutar sonhos que vão amanhã acabar, é hora de acordar e ouvir o Pai chamar. Vem, entra na casa, estou a esperar. Vem, querido filho, sem mais tardar. Entra na casa, filho, a mesa pronta está. Veste um traje novo e vem cear comigo. Hinos de grande alegria, meus anjos vão cantar. Tudo será uma festa, vem desta vez pra ficar. Está reservado junto a mim teu lugar. Está reservado aqui no céu teu lugar. Vamos ler a palavra de Deus, texto da mensagem nesta manhã, Atos capítulo 7, 54 a 60. Atos capítulo 7, 54 a 60. Se você não está com sua Bíblia aí, pode acompanhar através da tela do seu celular, smartphone, da TV. Vamos ler a palavra do Senhor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém? Muitas vezes na nossa vida a gente se pergunta por que homens bons, sinceros, honestos, abençoados, como Estevão, são assassinados. Como pode pessoas como essas serem assassinadas por pessoas intolerantes, por pessoas arrogantes, por pessoas ignorantes? Mas se olharmos tanto para aquele tempo como o tempo de hoje, apesar de nos dias de hoje nós termos aparentemente pessoas esclarecidas, nós também vivemos problemas semelhantes. Nós vemos terroristas que fazem reféns, lançam suas bombas para matar pessoas inocentes, assassinatos e outras atrocidades muito piores do que essa, principalmente quanto aos cristãos, e não apenas terroristas, mas pessoas que fazem tudo isso por questões religiosas e também políticas. Também através de ideologias, são infectadas por ideologias erradas e assim também procuram fazer atentados contra os cristãos, contra as igrejas. E então o coração humano ele não mudou e nem pode ser mudado se não for pela graça do nosso Deus. Nesta manhã nós vamos ver em que resultou a morte de Estevão. Nós lemos que ele estava num julgamento, ele fez um discurso muito incisivo, muito duro contra o povo judeu. Ouvindo isso, eles rangeram os dentes e então assassinaram Estevão. Para o próprio Estevão, a morte dele resultou em uma coroação. Apocalipse 2:10 diz assim:
nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, olha, ser fiel, ainda que disso dependa a sua vida, mas ser fiel até a morte, até ao ponto de morrer, porque você vai receber a coroa da vida. Então ele foi coroado, Estevão foi coroado, ele viu a glória de Deus, e o Filho de Deus também prontos a recebê-lo. Lucas 22:69 diz: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E Jesus estava lá para receber Estevão. Nosso Senhor, ele assentou-se depois de subir ao céu, mas se levantou para receber o seu servo, um servo fiel, o primeiro, um dos primeiros mártires cristãos, em vez da palavra mártir, mas um dos primeiros sacrifícios vivos que se entregaram ali. Lucas 12:8: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então Jesus estava ali confessando, mostrando a obra que Estevão havia feito. Essa é a última vez que a designação Filho do Homem é usada nas Escrituras. Então, sem dúvidas, trata de um título messiânico, e ao usar Estevão também testemunhou mais uma vez que Jesus é verdadeiramente o Messias de Israel. Isso é muito claro, a luta deles em testemunhar isso, testemunhar que Jesus está vivo. Então ele deixa muito claro, ele, além de deixar claro que Jesus estava vivo, deixa também que ele é o Filho do Homem, ou seja, o Messias. E essa é a última vez que é usada essa designação. Então Estevão, ele não apenas foi julgado de maneira semelhante a Cristo, como ele também morreu com orações semelhantes à de Cristo em seus lábios. Lucas 23:34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Lucas 23:46: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aí, Atos 7:59 e 60 que nós lemos: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo isso, adormeceu. Então ele, como discípulo de Jesus, ele queria e conseguiu viver uma vida próxima da que Jesus esperava dele. E a sua morte foi semelhante com a de Jesus. As injustiças, o julgamento falso, as suas orações, isso é o que um verdadeiro discípulo faz. Um sujeito inconveniente uma vez gritou para um evangelista que pregava na rua: por que Deus não interveio quando Estevão estava sendo apedrejado? O evangelista respondeu: Deus interveio sim. Concedeu a Estevão a graça de perdoar seus assassinos e de orar por eles. Então Deus intercedeu, Deus deu essa chance a Estevão de orar, de pedir para que eles fossem perdoados por este pecado. Então deu uma resposta perfeita àquelas pessoas. Então, uma das causas por que Estevão morreu, em que resultou a morte de Estevão, foi a sua coroação. Mas também, para Israel, a morte de Estevão representou condenação. Era seu terceiro homicídio de Israel. Eles permitiram que João Batista fosse morto, pediram que Jesus fosse morto, e eles com as próprias mãos mataram a Estevão. Quando permitiram que Herodes matasse João, os judeus pecaram contra Deus Pai. Deus enviou João com uma missão e eles pecaram contra Deus. Quando pediram para Pilatos para crucificarem Jesus, eles pecaram contra Deus Filho, contra o próprio Jesus. E quando apedrejaram Estevão, eles pecaram contra o próprio
Espírito Santo, pois o Espírito Santo operava por meio deles, operava nos apóstolos. Então Jesus afirmou que este pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. O julgamento veio no ano 70 depois de Cristo, quando Tito e os exércitos romanos destruíram a Jerusalém e o templo. Então, resultou para Israel a condenação. A condenação. A morte, ela pode resultar em uma coroação, dependendo da vida que você leva aqui. A morte, ela pode resultar em uma condenação, dependendo do que você tem feito na vida, na sua vida, no seu dia a dia. Para a igreja em Jerusalém, a morte de Estevão significou liberação. Como assim liberação? Desde Pentecostes, eles testemunhavam primeiro aos judeus, mas a partir desse momento eles têm a porta aberta para evangelizar fora, sem ser para os judeus. Então o Espírito Santo leva eles para fora de Jerusalém, transmitindo a mensagem aos samaritanos, lá em Atos 8, nós vamos ver nas próximas mensagens sobre isso, e até mesmo aos gentios, em Atos 11, 19 a 26, também o evangelho foi levado. Então a oposição de Satanás, ela ajudou a evitar que a igreja se tornasse uma seita. Se não tivesse essa oposição toda, ela poderia acabar se tornando uma seita, mas pelo contrário, essa oposição toda, ela levou, incentivou os cristãos a cumprir a grande comissão de Atos 1:8 e de Mateus 28, 18 a 20. Atos 1:8, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Interessante que ele se dispôs a isso, e a morte dele deu essa oportunidade de levar o evangelho para fora de Jerusalém, de levar o evangelho a Samaria, de levar o evangelho aos gentios, de levar o evangelho para todo mundo através da morte de Estevão. Isso resultou a proclamação do evangelho, uma explosão missionária, podemos dizer assim, uma explosão missionária, porque o mundo todo começou a ser alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Interessante no que se refere a Saulo, em Atos 7, 58, a morte de Estevão acabou representando salvação. Esse acontecimento ficou marcado na memória dele. Em Atos 22, 17 a 21, diz assim: E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem quem eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E sem dúvida, a mensagem, as orações e a morte gloriosa de Estevão foram usadas pelo Espírito Santo a fim de preparar Saulo para o encontro com o Senhor. Quantas vezes nós temos visto, através de testemunhos de pessoas que perderam os familiares, perderam parentes, perderam amigos, e através desse testemunho pessoas se converteram. Nós vimos isso muito no culto em memória do pastor Carvalho. Quantas pessoas ali se converteram? Ou seja, a morte de um cristão sendo transformada
em salvação. O pastor Carvalho, mesmo depois de morto, ele salvou, ele foi instrumento de salvação para aquelas pessoas que ouviram. E nós temos visto e ouvido muitos testemunhos, né, daqueles que a gente convive, daqueles que a gente anunciou, e as pessoas, através da vida dele, falou: olha, ele é diferente, a mensagem que ele trazia era diferente, e aceita o mesmo Cristo que essas pessoas. Então o Espírito Santo usou a mensagem, as orações e a morte de Estevão para preparar o caminho de Saulo, que depois virou Paulo, o grande missionário. Quando os cristãos morrem, eles dormem. João 11, 1 Tessalonicenses 4:13, fala sobre isso. O corpo dorme, o espírito vai para junto do Senhor no céu. Atos 7:59, 2 Coríntios 5, de 6 a 9, Filipenses 1:23, Hebreus 12, 22 e 23. Quem participa dos nossos cultos, quem tem visto, principalmente num dos cultos, eu não sei se foi no da quarta passada ou no de domingo, retrasado, nós vimos o pastor falando sobre o corpo dormindo, o espírito indo para junto do Senhor, na mensagem que ele falou sobre o rico e o Lázaro. Então, quando Jesus voltar, ele trará com ele os espíritos daqueles que adormeceram. Tessalonicenses 4:14. Seu corpo será ressuscitado, glorificado, e o corpo e o espírito serão unidos na glória para sempre com o Senhor. Então, o crente, ele experimenta essa bênção, ele experimenta essa dádiva. Quando ele morre, ele não fica em sofrimento, o corpo adormece, o espírito vai para o Senhor. Mas apesar de os cristãos chorarem as mortes de entes queridos, Atos 8:2 mesmo, eles fizeram isso e diz assim: uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Só que essa tristeza não é desesperada, pois nós sabemos que nós encontraremos novamente quando nós morrermos ou quando Cristo voltar. Isso a gente tem visto. Jesus passou por essa experiência quando ele presenciou ali Lázaro morto, ele chorou. Nós não sabemos as muitas causas que podem ter sido, mas uma delas, porque ele era amigo de Lázaro, era amigo da família de Lázaro, se comoveu com aquela situação, e olha que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Então é natural, mas nós não nos desesperamos, porque sabemos que um dia nós encontraremos com os nossos queridos no céu. Deus, ele não chama a gente para ser mártir, mas sim para ser sacrifício vivo. Em alguns aspectos da nossa vida, a gente vai vendo essa questão de sermos sacrifícios vivos, mas é difícil, se é difícil morrer para Cristo, é ainda mais difícil nós vivermos para Cristo. Em outras situações talvez a gente não falaria isso, mas como está sendo difícil viver para Cristo nos dias de hoje. Então nós viveremos para Ele e seremos preparados para, caso for, morrermos para Ele, caso Ele nos chame, caso Deus nos chame à sua presença graciosa. Então, quando a gente vive para Cristo, nós estamos sendo preparados para sermos chamados por Ele. É uma vida muito mais difícil quando você pensa: não, eu morro por Cristo. Você está passando por uma limitação ali naquele período, um período geralmente curto, e aí sim você entrega a sua vida por Cristo. Mas entregar a vida por Cristo durante todo o tempo é uma decisão ainda mais difícil. E Estevão fez isso nas duas situações. Ele viveu para Cristo e entregou sua vida para Cristo. Em 1948, Jim Elliot, um mártir entre os índios Aucas, no Equador, ele escreveu no seu diário assim: não anseio por uma vida longa, mas por uma vida plena como a tua, Senhor Jesus. 2 anos depois, ou seja, pouco tempo, 2 anos depois,
ele escreveu: não devo achar estranho se Deus leva ainda em sua mocidade os que teria deixado mais tempo na terra. Deus está povoando a eternidade, não devo limitá-lo a homens e mulheres idosos. Como Estevão, Jim Elliot e seus 4 companheiros foram chamados lá em 8 de janeiro de 56 para povoar a eternidade, ao serem mortos pelos índios que eles tentavam ganhar para Cristo. E aí o que resultou a morte de Estevão também resultou na morte de Jim Elliot e também os seus companheiros. O que aconteceu? Eles viraram uma semente fértil. Então, os índios que mataram Jim Elliot e todos os seus companheiros, eles se converteram. Hoje tem muitos cristãos dos índios Aucas. Então, o sangue dos mártires é de fato uma semente da igreja, uma semente plantada, e ela vai frutificar. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroação, isso resultou a morte de Estevão, resultou em coroação para ele. Condenação resultou para o povo de Israel. Liberação, foi liberado para pregar, o povo de Deus foi liberado para levar o evangelho a toda criatura. E salvação, a morte de Estevão serviu para a salvação. Então que nós possamos entender nesta manhã qual foi, em que resultou a morte de Estevão. E talvez agora eu venho lhe fazer uma pergunta. No que resultaria a sua morte? A sua morte seria uma coroação. Você tem vivido para Deus, você tem vivido uma vida que agrada a Deus, como Estevão viveu. A gente viu que ele foi chamado ali, ele foi escolhido pelo seu desempenho como cristão para servir, para ser diácono, nome que foi denominado depois, mas foi escolhido para isso, para servir as pessoas que necessitavam, as pessoas que estavam sendo ali de alguma maneira esquecidas. Então ele se dispôs, ele serviu a Deus nesse momento, ele foi se aperfeiçoando. Nós vimos ali nos destaques, né? Um dos destaques, ele se preparou, era um homem cheio da presença de Deus, e ele chega a entregar a sua vida por amor do Evangelho, por amor de Jesus. Então foi uma morte que resultou em coroação. Como tem sido você como crente, você que é crente, como tem sido a sua vida? A sua vida vai resultar numa coroação. E você que se diz crente, ou então você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, a sua morte pode trazer para você condenação. Se você não se converter, se você não entregar a sua vida para Jesus, não converter dos seus maus caminhos, a sua vida vai sim terminar em condenação. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E não há nenhuma condenação pior do que a morte. E quando fala do salário do pecado é a morte espiritual. E aí vem a condenação. Liberação, a sua morte vai resultar em liberação, em salvação para as pessoas. Como será a sua morte? Você vai servir de exemplo para as outras pessoas? Ou você vai servir de escândalo? Você vai servir de tristeza, de vergonha? Então a morte dele resultou em salvação para muitas pessoas. E a sua morte, ela resulta em salvação para você. Você tem um compromisso com Jesus, você tem dedicado a sua vida a Jesus Cristo, a vida para Deus, tem colocado à disposição. Nós temos falado constantemente dos momentos de dedicação. Olha, agora é momento de dedicação, coloque os seus dons, aquilo que Deus te deu, para que você possa usar na obra dele, para que você possa realmente aproveitar, usufruir da proposta, da carreira proposta que Deus tem na sua vida. Como você tem lidado com isso, como você tem trabalhado com isso. Então aceite esse desafio, vamos na nossa morte experimentar a coroação, assim como Estevão experimentou. Não vamos experimentar condenação.
Vamos experimentar salvação, vamos levar salvação às pessoas através da nossa morte, através do nosso testemunho. Então foi isso que Estevão fez e principalmente ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu ao Senhor e aí ele não temeu a morte. Vendo Jesus em pé para recebê-lo ao lado de Deus, ao lado da glória de Deus, Estevão não temeu a morte. Era um homem cheio da presença do Espírito Santo. Seu rosto reluzia pela presença do Espírito Santo. Você tem tido medo da morte? A morte, ela te traz desespero, ela te traz angústia. Você não sabe o que vai acontecer depois da sua morte. Muitos dizem, de maneira equivocada, que as pessoas voltam a ter uma segunda chance aqui, ou a terceira, até melhorar, questão de karma. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que ao homem é permitido nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso, nascer uma só vez, vindo depois disso a morte. E aí você escolhe se vai ser coroado, se vai ser condenado, mas durante a sua vida, depois que você perde a sua vida, você não tem essa escolha. Como está você em relação à morte? Te preocupa? Te alivia, te alegra, é lucro, como diz Paulo, morrer é lucro. Então nós temos que refletir sobre isso. E para encerrar, gostaria de ler um poema de Gioia Júnior, que fala: Vem, doce morte. Diz assim o poema: Vem, doce morte, eu sei que não és o mistério sem fim, o pavor do escuro cemitério. Não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia do cutelo fatal e da mão muito fria cujo afago cruel, implacável, glacial causa toda a aflição do momento final. Pintam-te assim, voraz, a bailar pela estepe da existência, andrajosa e vestida de crepe, megera desumana afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. E como és diferente. És um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. Vens brilhando, vens clara e majestosa, toda adornada de luz como a manhã da Buda. És o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver afinal o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eternal na cidade de Deus. Onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde existe somente a glória do Senhor. És um caminho bom, o melhor dos caminhos, macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos. Leva-me pela mão, ó delicada irmã, ao jardim multicor da nova Canaã. Irei como um menino alegre, num transporte, minha alma te deseja e diz: vem, doce morte. Assim foi Estevão. A morte para ele foi doce, apesar de todas as circunstâncias. Ele teve uma doce morte. E é isso que a gente vem trazer para você, oferecer para você uma doce morte, na presença de Jesus, na salvação de Jesus. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos experimentar esse sussurro manso, esse cântico de paz, esse hino de descanso que vem brilhando, que vem clara, que vem majestosa, que se aproxima, e que afinal nós, os filhos da luz, vão poder ver o rosto de Jesus e usufruir da glória do Senhor. Que Deus esteja abençoando para que a gente consiga alcançar esse objetivo, para que a gente seja coroado na nossa morte. Amém? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, coloque aí na mensagem: eu aceitei Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos acompanhar espiritualmente você, acompanhar na medida do possível, apesar da pandemia, a sua vida espiritual. Se você aceita o desafio de se preparar mais, continue participando dos nossos cultos, continue participando das devocionais. Todos os dias nós temos aí às 6 da manhã com a irmã Áurea, a irmã Ana Clara,
às 8 horas da noite com a irmã Letícia, com a irmã Carol, ou a irmã Carolina. Nós temos os cultos na quarta-feira presencial e através do Facebook, às 19 horas e 30 minutos. No domingo, às 10h15, na Escola Bíblica Dominical, apenas virtual por enquanto. E também nós temos o nosso culto no domingo, hoje à noite, 19 horas, culto presencial e também transmitido através do Facebook. Então esteja dedicando a sua vida ao Senhor. Nós sempre estamos aqui alertando sobre os itens da cesta básica. Muitas pessoas têm precisado, muitas pessoas necessitando. Se você ainda não fez a sua entrega, a sua doação, pode procurar o irmão Ever, procurar algum dos líderes da igreja que nós vamos direcionar você a fazer da maneira correta. Nós teremos aí nossa programação de Natal presencial, ela vai ser estendida para 30 pessoas e também será transmitida. E também teremos o culto que a gente chama culto da vigília, culto da mudança de ano, né? E nós vamos passar esse ano na igreja, não teremos a nossa confraternização depois, mas se preparem para colocar seu nome na lista. De preferência escolha um, porque a gente, quando a igreja está cheia, geralmente dá 70 pessoas. Então já não dará para ter 70 nos dois. Então vamos ver se cada um participa de um, para que a gente possa aproveitar esse final de ano, ter comunhão uns com os outros, né? Ver todos vocês, ainda que em datas separadas. Nós temos tomado os cuidados necessários, redobrando cuidados. Esperamos também que cada um de vocês estejam cuidando. Em caso de dificuldade, em caso de problemas com saúde, nos procurem, a gente vai poder ajudar, orar por você, também acompanhar toda a evolução, até pedir a cura para o nosso Deus. Amém? Que nós tenhamos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Nós nos vemos, com a permissão de Deus, hoje à noite no culto presencial e também no culto online às 19 horas, assim com a graça de Deus. Fiquem com Deus, um ótimo domingo para cada um de vocês.